Hoje faz exatamente 31 dias que eu vivi o que eu achava que seria o fim da minha história. 2 infartos agudos, procedimento de emergência e um medo que eu nunca imaginei sentir. O medo de não acordar. Olá, amadas e amados. Meu nome é Luciana Alves e este é o meu primeiro vídeo do meu canal. E eu quero dividir com vocês como as infinitas misericórdias de Deus e o entendimento da nossa mente podem nos tirar do fundo do poço. Então fique comigo até o final para você saber como foi essa experiência. Tudo começou no dia 27 de dezembro, depois do Natal. Foi numa manhã muito linda, uma manhã de sol, e eu estava aqui no quarto gravando um vídeo. E esse vídeo era para um outro canal que eu fiz, porém Deus mudou toda a história. Quando foi umas 8 e pouca da manhã, eu comecei a sentir uma dor no peito muito forte. Essa dor me prensava e eu fui para o banheiro e lá me deu vontade de vomitar. E eu fiquei apavorada porque o meu braço começou a ficar dormente. E meu esposo naquele dia, ele subiu para o quarto onde eu estava e me viu passando mal, mas eu não estava levando fé o que seria. Eu achei que ia passar. Deitei na cama e fiquei um pouco ali deitada, achando que ia passar essa dor. E meu esposo falou, não vai deitar para quê? Vamos agora para o pronto-socorro. E eu suava muito. Aquele dia estava calor, mas eu estava suando em excesso, meu rosto estava brilhando. E aquela dor começou a ficar mais forte. Aí eu desci, troquei de roupa, que eu já tinha tomado banho pela manhã, e fomos para o pronto-socorro. Chegou lá, graças a Deus, todo mundo nos recebeu muito bem lá no UPA, que eu sou aqui da cidade do Rio de Janeiro. E lá foi feito todos os primeiros socorros, a médica foi, botou para o eletro. Quando chegou na hora do eletro, que teve o resultado, a técnica chamou a médica e já mostrou para ela já mandou eu para a sala vermelha, e lá já foi feito todos os procedimentos, né, de medicações na veia, medicação na barriga, assim, todos os primeiros socorros foram feitos ali. E ali Deus já estava cuidando de mim, porque Ele já estava usando aquela equipe para agilizar tudo. Logo saiu uma vaga para eu ir fazer o cateterismo. Meu esposo depois falou que a assistente social, a médica, toda hora ia lá confortar ele. E no mesmo dia, graças a Deus, no mesmo dia saiu essa transferência para eu ir fazer o cateterismo. Quando eu me vi naquela maca para o cateterismo, meu cérebro entrou em modo de sobrevivência. A psicologia explica isso como um pico do cortisol e da adrenalina, o pavor absoluto. Mas ali naquele silêncio do hospital, eu entendi que o amor de Deus não nos livra de passar pelo vale, mas nos ensina a caminhar dentro dele. E foi assim que aconteceu. E no momento do procedimento, eu me senti muito frágil, muito. Mas todo o tempo eu pedi a Deus para usar as mãos daquele médico que estava ali. E pela infinita misericórdia, durou em torno de 1h30, porque foram 3 artérias entupidas. Eu tive que colocar 2 estentes e um balão para poder inflar a terceira artéria. Então ali eu me senti frágil, mas ao mesmo tempo eu pedi a Deus forças para eu poder superar aquele momento, porque eu sabia que Ele estava usando as mãos daquele médico. Então eu confiei e graças a Deus correu tudo bem nesse momento. Saí de lá sem dor e já respirando melhor. Eu saí de lá, tive alta no dia 29 de dezembro.
né? E os médicos fizeram toda a orientação, saí de lá com uma receita enorme, cheia de remédios, e vim para casa me sentindo muito bem. Já estava me sentindo bem, sem dor nenhuma. Aí se passaram dia 29, eu vim para casa, aí passou 28, 28, 29, 30, 31, dia 1º, no dia 2, gente, eu fui arrumar a casa, o pai do meu esposo, meu sogro, tinha avisado que ia vir me visitar. Então eu acordei cedo, aí fui arrumar a casa, o médico falou que era vida normal, então fui eu arrumar a casa, aí passei pano, lavei banheiro. Quando foi umas 9 horas da manhã, gente, aí começou a dor no ombro direito, uma dor, e essa dor irradiou para as costas e rapidamente ela veio aqui para frente. E quando ela veio aqui para frente, já começou a me dar falta de ar. E eu fiquei desesperada. Aí eu já chamei meu esposo. Falei, Vani, tô sentindo muita dor. E essa dor tá me dando falta de ar. Vamos agora pro pronto-socorro. Porque o médico já tinha me alertado. Ele falou, ó, se sentir falta de ar e dor no peito, vai pro pronto-socorro. E assim nós fomos. Gente, dessa vez, a dor veio muito forte. Muito forte. E essa dor, ela ficou aqui no meio, aqui entre o peito, entre os dois peitos, nesse osso. E era uma dor que estava me dando falta de ar. Aí fomos de novo para o pronto-socorro. Aí, para honra e glória do Senhor, chegamos lá, pegamos a mesma equipe. Gente, olha, isso é muito difícil acontecer. Isso foi num sábado. Eu passei mal, foi na sexta-feira, foi numa sexta. Na sexta-feira, chegamos lá, a mesma equipe, graças a Deus. Ou seja, gente, eu tive o segundo infarto em menos de uma semana. Gente, eu não estava acreditando. E nesse momento que eu fui pro UPA, eu falei, Senhor, me dá mais uma chance. E fui orando. Gente, eu fui orando até chegar lá. Eu orava, eu pedia ao Senhor mais uma chance de vida. Eu pedi a Ele todo momento, Senhor, tenha misericórdia de mim. E passei lá a sexta-feira toda em observação. Dessa vez eles não pediram a minha transferência na sexta-feira mesmo. Fiquei lá na sala amarela em observação o dia todo. Aí no sábado, que meus exames começaram a alterar mais, o eletro começou a dar mais alterado, as enzimas também começou a dar alterada, aí que eles viram que realmente era um segundo infarto. Aí foi aí que eles pediram uma outra transferência. Aí eu falei para a enfermeira, você sabe para onde que eu devo ir, para onde eu vou? Ela falou, não sei, porque você foi para a regulação e a gente lança no sistema e assim, é sorte. O hospital que cair, você vai. Aí eu orando, falei, meu Deus, tomara que seja o mesmo hospital, porque esse hospital que eu tinha ido pela primeira vez é um hospital universitário, um hospital assim de nome aqui no Rio de Janeiro. É o hospital Pedro Ernesto. Esse hospital é maravilhoso, gente. E para honra e glória do Senhor, demorou 1 hora. Ela falou, olha, saiu tua vaga. Eu falei, graças a Deus. Eu estava assim, à base de remédio para poder conter a dor. Aquela dor chata que ficou, estava cheia de medicações. E quando ela falou que tinha saído a vaga, eu dei glória a Deus. Gente, eu falei assim, e para onde saiu? Ela, você não vai acreditar. Eu falei o quê? Saiu para o mesmo hospital. Eu falei, glória a Deus. E eles falaram para te levar imediatamente. Gente, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu orei, agradeci muito a Deus nesse momento. E não demorou 1 hora.
veio a ambulância, né? Porque tinha que esperar a ambulância chegar para poder me levar. Aí nisso deu tempo de eu almoçar, que já tinha vindo o almoço, e ela falou assim: é melhor você não almoçar. Mas aí, como ela não sabia que horas ia sair essa vaga, eu acabei almoçando. Aí eu almocei 11 e pouca. E nisso fiquei esperando a ambulância, mas já glorificando a Deus, porque saiu para o mesmo hospital. Aí fui para lá, né, no sábado, cheguei lá na parte da tarde. E quando eu cheguei lá, gente, era a mesma equipe também que já tinha me recebido. Os mesmos técnicos, o mesmo enfermeiro que tinha estado comigo da outra vez. E não demorou muito, né? Eu já me acomodaram lá no hospital e menos de 1 hora eles já prepararam tudo para eu poder passar pela segunda vez pela angioplastia. Quando eu cheguei lá, para honra e glória, era o mesmo médico, gente, o mesmo médico que fez o meu primeiro procedimento, ele fez o meu segundo procedimento. Gente, mas dessa vez a dor era mais intensa. E eu, quando deitei naquela maca lá, que eles me prepararam lá para deitar na hora do procedimento, a dor era insuportável. E eu falava: doutor, essa dor está muito forte. De 0 a 10, ela está 10. E ele tentando me acalmar: calma, dona Luciana, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O seu stent, ele entupiu. Veio algum coágulo. Pode ter sido vários motivos, né? Pode ter sido uma pequena rejeição ou pode ter sido um coágulo que se soltou de alguma parte do meu corpo e parou lá no stent. Então, um dos stents entupiu. Gente, era uma dor insuportável. Mas ele falou para mim, me acalmou. E eu estava tranquila, porque eu sabia que aquele médico é um médico muito profissional. E Deus estava usando as mãos dele mais uma vez. E ele falou para mim: dona Luciana, quando eu acabar de desentupir, a senhora vai sentir um alívio muito grande. E foi dito e feito, gente. Quando ele fez esse procedimento, parecia que eu sentia aquilo mexer aqui dentro, né? Porque eles anestesiam aqui o pulso e enfiam um cano até aqui, não sei, eu não quis nem olhar, mas eu sei que entra pela artéria e vem até aqui as veias, as artérias do coração. E realmente, quando ele acabou de desentupir, o alívio veio imediato. Eu falei: glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Aí ele desentupiu essa artéria e inflou mais 2 balões nas outras 2 para poder dilatar as outras também, porque o calibre das minhas artérias são muito fino, que ele falou. Então, assim, a probabilidade de entupir é muito grande. Então, por isso que agora eu tenho que ter, assim, um cuidado extremo com a alimentação, fazer exercício físico, entendeu? Para poder manter ela em estado bom, meu sangue está em estado bom para poder não ter mais esse tipo de problema, né? Espero eu, em nome de Jesus. Aí depois desse procedimento todo, aí eu fui lá para a enfermaria, né? As meninas lá, as técnicas, as enfermeiras me reconheceram. E dessa vez eu fiquei lá 5 dias. E tive alta no dia do meu aniversário, dia 7 de janeiro. Eu falo que é a segunda data de vida, né, para mim, porque eu vivi 2 vezes. Foram 2 infartos, foram 2 livramentos e um aniversário. Então eu faço aniversário, na verdade, 3 vezes. E glória a Deus por isso. Eu glorifico a Deus todo momento pela minha vida. E no versículos de Lamentações 3, 22, 23, diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E eu vivi isso literalmente a cada batida nova que meu coração dava. Que alegria sentir meu coração bater
mais uma vez, normal como sempre bateu. E eu glorifico esse Deus todos os dias da minha vida. A ciência nos mostra que o nosso cérebro, ele é plástico, é chamado de neuroplasticidade. E quando passamos por um trauma, como um infarto, nossa mente pode ficar viciada. Ela pode ficar viciada no medo. Mas o autoconhecimento nos ensina a observar esses pensamentos e dizer ao nosso corpo: está tudo bem, nós estamos seguros agora. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele é médico dos médicos, professor dos professores, psicólogo dos psicólogos, e Ele usa quem Ele quer, né? Ele usa a ciência como ferramenta da sua misericórdia. O cateterismo, ele limpou minhas artérias, mas a minha fé e a fé que Deus colocou em mim limpou o meu medo, porque eu tive medo sim de morrer, tive medo. Mas Deus disse que estava cuidando de mim, que isso não era para a morte, mas era para a vida. E eu louvo a Deus por esse milagre na minha vida. Agora eu quero que você faça algo comigo agora. Quer você esteja numa cama de hospital ou em casa com ansiedade. Vamos fazer um exercício agora. Então feche os olhos e coloque a mão no seu peito e sinta seu coração. Respire fundo. Na sua mente, visualize uma luz de cura entrando. Isso, respire. Toda vez que você respira, essa luz entra. E isso vai te acalmar. Isso acalma a sua amígdala cerebral, que é a parte do medo. Agora, repita um versículo que foi meu combustível. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sinta esse peso dessas palavras no seu corpo, acalmando os seus batimentos cardíacos. Isso, respire. Inspire e respire. Repetir afirmações de fé vai te ajudar a criar novos caminhos neurais de paz. E assim fazendo com que nossa recuperação ela ocorra mais rápido. Minhas artérias, elas foram desobstruídas pelos médicos. Mas minha visão de vida foi desobstruída por Deus, porque Ele usou a mão daquele médico, as mãos daquele médico. E glória a Deus por isso. Então, se você está passando por um momento de dor, saiba que o diagnóstico não é o seu destino final. Que Deus é grande na tua vida, tenha fé. Que Ele vai usar os médicos, Ele vai usar os professores, vai usar os psicólogos para poder te salvar. E se essa mensagem tocou no seu coração, se inscreva aqui no canal, que eu vou trazer semanalmente essa união entre a palavra de Deus e os cuidados com a nossa saúde emocional. E comente aqui embaixo qual é o seu maior medo. Eu quero orar por você e estudar como a ciência pode nos ajudar a vencer esse medo juntas. E compartilhe esse vídeo com alguém que recebeu uma notícia difícil de saúde hoje. Vamos ser uma rede de esperança.